A política externa é o conjunto de objetivos políticos que um determinado Estado almeja alcançar nas suas relações com os demais países do mundo. A política externa de um Estado é fundamental para viabilizar negócios da iniciativa privada. Então, muitas vezes, quando se pergunta por que é importante política e diplomaticamente um Estado abrir negociação com outros Estados, mesmo que esses outros Estados tenham um regime político diferente, uma religião diferente e uma cultura totalmente diversa. Qual é a vantagem de ter diálogo com um Estado ou com um ator internacional que é tão diferente da gente? E aí a resposta gira em torno disso. É importante ter um bom diálogo com outros atores internacionais, porque é esse bom diálogo que viabiliza, em primeiro lugar, relações comerciais internacionais. Pelo simples motivo porque nenhum país vai ser autossuficiente. Digamos assim, tu não vai ter uma produção total, digamos, para suprir todas as partes da sociedade, então toda, digamos, da indústria ou de algum bem. Então tu vai precisar te relacionar com outro país e nesse relacionamento o outro país também vai ter uma demanda que tu vai poder preencher. Então é uma troca comercial, uma troca econômica, uma troca de produtos. Então por nenhum país ser autossuficiente, então sempre tu tem uma dependência de outro, tem que buscar fora aquilo que tu não tem internamente, né? Considerando a importância dessas relações para o desenvolvimento de um país e na busca de analisar um período recente, a partir de agora trataremos das políticas exteriores brasileiras durante o governo de Lula. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem início em janeiro de 2003, quando o candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores é eleito o 35º presidente do Brasil. Reeleito em 2006 e sucedido em 2011 por Dilma Rousseff, sua chefe da Casa Civil, Lula é considerado um dos políticos mais populares no Brasil e no mundo. No que se refere à economia, Lula deu continuidade a diversas políticas adotadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, seu antecessor. Durante o segundo mandato de FHC, houve a percepção por parte daquele governo de que simplesmente liberalizar a economia e fazer acordos pautados no livre comércio não vinha gerando o crescimento econômico que se esperava. E aí então o FHC inaugurou aquilo que viria a ser a grande característica da política externa do governo seguinte, do governo Lula. Com o FHC foram dados os primeiros passos da autonomia pela diversificação de parcerias. Grande prioridade da política externa durante o meu governo será a construção de uma América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em ideais democráticos e de justiça social. Durante o período do governo Lula, o Brasil buscou parcerias fora do eixo tradicional de poder. Nós temos que considerar que o governo Lula, ou os mandatos do presidente Lula, têm um contexto internacional que privilegia uma retomada econômica posterior à crise de 2001 que nós tivemos aqui no país. O mundo estava crescendo. A China crescia a mais de 10% ao ano, os Estados Unidos cresciam, e nestas condições nós tínhamos como nos inserir. Obviamente, nós tínhamos como nos inserir vendendo aquilo que a gente vende há muito tempo e vende bem para o mundo, que são as commodities. Fundamentalmente essas que nos inserem em todos os países. No entanto, havia sim, por parte, e aí dos dois mandatos do presidente Lula, apesar de uma política econômica muito próxima do governo Fernando Henrique, uma abertura para a economia internacional sob uma perspectiva um pouco diferenciada, que é sim a defesa daquilo que se chama das relações Sul-Sul, dos países mais próximos economicamente, dos países em desenvolvimento ou até de economias mais empobrecidas, favoravelmente a essas, mas não tirando as nossas relações com os países centrais. Foi o governo Lula quem aprofundou aquilo que a gente pode chamar de autonomia pela diversificação. Com o Lula, o eixo de desenvolvimento passou a ser aquilo que a gente chama de eixo Sul-Sul. O Brasil tentou se transformar na grande potência da América do Sul, através da Unasul, do Mercosul e de vários outros órgãos internacionais que já existiam no continente. O Brasil fez parcerias com países africanos e asiáticos, por isso foi importante a abertura de várias embaixadas naqueles continentes. O Brasil inaugurou uma rede de negócios envolvendo a China, a Índia, a África do Sul, e a Rússia, numa rede de conexões chamada de BRICS, e a grande
característica da política externa do governo Lula acabou sendo então essa autonomia pela diversificação, tendo o hemisfério sul como um cenário de projeção. Não houve um abandono do hemisfério norte, apenas o uso do hemisfério sul como uma estratégia mais definitiva. Tanto é que, por mais que a gente tenha feito toda uma defesa e sim ampliado as nossas relações com esses países, e aí com o BRICS, que houve toda a discussão e o discernimento sobre as nossas tentativas, né, da ALAD, da IRSA, que era um plano de infraestrutura para os países da América Latina, do próprio Mercosul, e das relações com países africanos e outros, nossos principais parceiros continuaram sendo a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro, e a China, com o crescimento econômico que ela teve, ela também foi um dos nossos principais parceiros. Ou seja, por mais que nós tenhamos e fizemos, né, todo um movimento em favor de uma perspectiva de nos relacionarmos com os países mais próximos, e isso faz com que a gente tenha mais força, não só na perspectiva econômica, mas principalmente na geopolítica internacional, nós continuamos tendo os maiores parceiros comerciais naqueles que realmente consomem aquilo que a gente fornece, que são commodities, que são as commodities da agricultura, ou minério, petróleo e assim por diante. O governo Lula, sim, manteve negociando com os Estados Unidos, muito fortemente com os americanos, muito forte com os europeus, só que ele ampliou o mercado na América Latina, na África, na Ásia. Ele participou de fóruns internacionais, como ele está muito presente no G20, ele participou bastante nos BRICS, então os BRICS foi uma função, a modo de tentar unir países mais do hemisfério sul, sendo que a Rússia está no norte, mas o sul global capta toda essa parte, então buscar é um órgão que busca não confrontar o norte, tipo, não contra o Banco FMI, sim buscar, sim tentar fazer com que o Banco FMI sofra algumas reformas que possam beneficiar os países mais digamos, menos desenvolvidos, em desenvolvimento. Então tu tem, digamos, o boom do commodity, que ajuda muito também essa questão comercial se expandir, então esse é o ponto. Então tu tem, digamos, um governo logístico, não um governo desenvolvimentista, e não um governo neoliberal, você tem um governo que tenta buscar o meio termo entre os dois. A política externa de Lula recebeu críticas de uns e elogios de outros, deixando claro como o perfil de cada governo impacta ou reflete nessas relações. Qual é a sua opinião como internacionalista e o que espera do próximo governo? Agradecemos aos nossos mestres Matheus Dalmas, Cíntia Agostini e Viviane Bischoff por compartilharem seus conhecimentos e experiências conosco. Também ao colega Eduardo Schmitz. Somos gratos aos colegas Maurício Herg e Ricardo Horn, da TV Univates, por todo o auxílio que nos foi dado e à Univates pela oportunidade.